O presidente Lula fez uma opção ideológica ao apoiar a adversária de Donald Trump no período eleitoral dos Estados Unidos. Não só isso, ele xingou o presidente Donald Trump de fascista. A primeira-dama brasileira, a senhora Janja, também xingou Elon Musk, que é um dos principais secretários hoje do governo Trump. Isso faz com que o governo brasileiro hoje não tenha qualquer tipo de diálogo com o governo norte-americano. No período eleitoral dos Estados Unidos, o presidente Trump disse para todo mundo aquilo que ele ia fazer. Não é surpresa para ninguém, e não deveria ser surpresa para o governo brasileiro, a taxação que eles têm feito, não só no Brasil, como em outros países. Ocorre que o governo brasileiro, no período depois da eleição, em nenhum momento procurou a equipe de transição do presidente Trump. A embaixada brasileira nos Estados Unidos tem orientação expressa do governo Lula de não buscar diálogo com integrantes do governo Trump. Isso causa impacto direto para nós. Eu quero lembrar aqui a todos vocês que quando o presidente Bolsonaro era o presidente da República e quando Trump assumiu o seu primeiro mandato, Trump também colocou a questão das taxas ao ferro brasileiro. O presidente Bolsonaro, que já tinha um bom relacionamento com o presidente Trump, pegou o avião, foi até os Estados Unidos, conversou com o Trump e o Trump então suspendeu a taxação naquele momento. Então é preciso relembrar que a taxação que ora é colocada ao Brasil, um dos fatores que foram levados em consideração a ela certamente é a péssima relação, ou relação inexistente do governo brasileiro com o governo norte-americano. A gente tem aqui visões, opiniões dos dois lados políticos, mas a gente também não pode perder de vista os fatos. Sobre o relacionamento do Brasil com os Estados Unidos, vale destacar que o governo brasileiro mandou a embaixadora Maria Luísa Viotti para a cerimônia de posse de Trump em janeiro deste ano. Recentemente, o Trump elogiou as urnas eletrônicas, que infelizmente foram atacadas com inúmeras desinformações e mentiras pelo presidente Bolsonaro quando era presidente. Eu quero aqui, em apego aos fatos, dizer, Basília, que na sua fala você disse em relação ao embaixador ou a embaixadora brasileira que foi até a posse do Trump. Veja, o governo Lula mandou uma embaixadora ou um embaixador para Venezuela, para os Estados Unidos. Se já tivesse antevendo isso que aconteceria, porque o Trump disse isso na campanha, não é surpresa para absolutamente ninguém a questão das tarifas, era para o presidente Lula ter pegado o avião aqui em Brasília e ido até a posse, ele próprio, do presidente Trump. Relação internacional se faz através também de relações interpessoais. Não era para o Lula ter mandado um embaixador ou uma embaixadora para a posse do presidente Trump. Ele próprio era para ter feito isso. Em relação a questão que a Tabata coloca, e aqui com todo respeito quero divergir dela, porque Trump não elogiou o nosso sistema eletrônico de votação, ele elogiou o nosso sistema biométrico de votação, que de fato é algo que tem funcionado, a identificação biométrica, uma vez que nos Estados Unidos, em muitos estados, não se exige sequer documentação dos cidadãos norte-americanos para que eles votem. O segundo ponto que eu queria colocar é em relação ao PL da reciprocidade. É preciso que a gente lembre o contexto em que esse PL foi criado. A União Europeia, há alguns anos atrás, começou a querer impor sanções ao agronegócio brasileiro, isso durante a gestão do presidente Bolsonaro, e as sanções que a União Europeia queria ocasionar ao Brasil eram justamente por conta da campanha de difamação que a esquerda brasileira fez contra o Brasil, indo ao mundo todo, difundindo fake news contra o Brasil, dizendo de queimadas na Amazônia, fazendo com que a França, num dado momento, então, se recusasse a assinar o acordo União Europeia com o Mercosul. Naquele momento, senadores e deputados da direita brasileira fizeram um projeto de lei da reciprocidade que agora é aprovado. E quero responder a pergunta que a minha colega Tabata fez em relação ao patriotismo. Nós defendemos o nosso país. Nós somos contra campanhas de difamação que são feitas por parlamentares contra o nosso Brasil. Tabata, você foi ao mundo em 2019 e 2020 difundir fake news contra o Brasil. Você foi ao mundo dizer que a Amazônia estava sendo queimada. Isso fez com que a França, inclusive, se recusasse a assinar o acordo Mercosul-União Europeia. Isso causou prejuízos para o nosso país, né? Então, nós temos que ter responsabilidade com o povo brasileiro e colocar os fatos. Foi naquele momento, inclusive, que você estava indo ao mundo
divulgar mentiras sobre o Brasil que se criou o PL Basília, da se eu puder reciprocidade. em um minuto responder uma acusação bem grave que eu acabei de receber. Eu vou fazer daqui a pouco uma outra pergunta sobre o assunto em si, mas como houve um ataque direto, uma citação direta à senhora tem um minuto para responder sim. Não, de fato, foi uma provocação, né? Porque você disse que ela promoveu fake news. Então, deputada... Eu peço ao deputado Felipe Barros que tenha um pouco mais de respeito pelo debate por quem nos acompanha. Eu nunca saí do meu país para difamar o meu país. Eu nunca saí do meu país para dizer uma mentira, muito menos para espalhar fake news. O senhor que apresente qualquer prova, qualquer fala, qualquer discurso meu, qualquer prova, qualquer fala, qualquer discurso meu... Só Basília, se me permite, Tabata... Porque aqui é bem importante a gente tratar sobre os assuntos, os fatos, né? Não é uma briga entre deputados, né? É uma discussão de lados. E até a gente tenta não personificar. Alguns assuntos tem que falar do presidente, do ex-presidente, de quem decide. Mas nesse caso específico, o grande debate é sobre temas como tarifação, sobre produtos brasileiros. Felipe Barros. Obrigado, Basília. Só que antes de responder a sua pergunta, eu estou falando com todo respeito com a minha colega Tabata, né, sem qualquer prejuízo ao debate, mas é preciso colocar os fatos como eles são. Eu tenho aqui artigos da Tabata de junho, de agosto, de setembro de 2019, todos criticando a gestão do presidente Bolsonaro em relação à Amazônia, queimadas. Né, e isso, um mês seguinte, fez com que Macron deixasse de assinar ou impedisse o acordo União Europeia. Não sabia que o Macron lia meus artigos na Folha. Hoje, fico muito infelizmente, o nível de queimadas da Amazônia é bem maior do que o nível de queimadas naquele momento. Se o tempo está se esgotando, o senhor vai acabar falando menos tempo do que poderia, né? Mas só para concluir, né, então, com todo respeito à Tabata, mas nós não podemos... A gente tem um tempo aqui no nosso programa. Eu pedi 1 minuto para cada lado, o senhor acabou utilizando mais o tempo de resposta para falar da Tabata.